O primeiro Matrix estreou em um ano de grande peso cultural para o cinema, pois nele que vários títulos, considerados cult, foram lançados. Ainda assim, Matrix teve grande destaque e é até os dias atuais considerado um filme à frente do seu tempo. A trilogia original, dirigida pelas irmãs Wachowski, trouxe à tona o conceito de realidade virtual e manipulada, habitada pelos humanos após terem sido derrotados por suas criaturas em uma guerra intensa. Em uma era anterior desse universo, em que os recursos naturais estavam cada vez mais escassos e a tecnologia tomava cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas, as máquinas passaram a executar funções que antes só cabiam aos humanos. Com o avanço da inteligência artificial, elas perceberam que estavam mais evoluídas intelectualmente e fisicamente do que seus criadores, e assim, o dominado se tornou dominante. Como tiveram sua principal fonte de energia bloqueada pelos humanos em um ataque desesperado, as máquinas buscaram uma fonte alternativa liberada pela raça humana para continuarem a funcionar. Desse modo, elas criaram a Matrix, um programa de simulação de realidade virtual, na qual a consciência dos humanos está inserida, mantendo suas mentes ativas e seus corpos vivos, embora inertes. Ao serem plugados na Matrix, os indivíduos são incapazes de reconhecer sua verdadeira realidade e vivem integralmente em um mundo de realidade virtual. Após mais de 20 anos desde seu lançamento, o inesperado aconteceu. Um quarto filme da série foi anunciado, e com isso, muitas especulações estão sendo criadas. Pouco se sabe sobre o que o quarto capítulo abordará, se vai reconfigurar tudo o que a gente sabe sobre a mitologia da história, se vai acrescentar algo novo, ou se vai ser uma mistura dos dois. Mas o maior mistério para em volta da confirmação de que personagens que morreram na trilogia original vão retornar para desempenhar algum papel neste novo filme, como o protagonista Neo. Ainda não se sabe se ele voltará na pele de outro personagem ou como o próprio Neo. Novamente, como vimos no final de Matrix Revolutions, terceiro e último filme da trilogia original, Neo havia se sacrificado em prol do fim da guerra entre humanos e máquinas. Portanto, como seria possível o antigo escolhido retornar? Como já foi confirmado, o filme será uma sequência e não necessariamente um reboot, embora exista grande possibilidade do filme funcionar como uma reformulação de certos conceitos e introdução de novos personagens que irão tomar as rédeas de uma nova leva de filmes. Portanto, considerando que Neo estava realmente morto e vai retornar à vida, como sua ressurreição aconteceria? E qual seria seu propósito nessa nova jornada que talvez nem seja dele? Uma teoria que já vinha ganhando reconhecimento e se popularizando com o passar dos anos, ou seja, antes mesmo do anúncio da continuação da saga, é a de que o Agente Smith era na verdade o grande herói incompreendido. Vejamos, o agente era um programa de segurança criado pelas máquinas para proteger a Matrix. Sua função era eliminar ameaças, como por exemplo, reparar defeitos no programa e caçar os despertos, pessoas que escolheram tomar a pílula vermelha e estão cientes da realidade da simulação. Com o passar do tempo, o agente desenvolveu um certo ódio pessoal contra a humanidade, e depois de ter sido destruído pelo escolhido, Smith se tornou uma potência dentro do sistema, sendo capaz de se voltar contra seu próprio criador, se tornando um verdadeiro vírus capaz de infectar todos ao seu redor, humanos e outros programas personificados, e transformá-los em cópias suas. Isso faz com que ele se torne não só inimigo dos humanos, como também das máquinas, pois as pessoas são a fonte de energia que mantém as máquinas funcionando. Smith, desde seu surgimento, age de maneira atípica se comparado aos outros agentes do sistema. Ele não só protege a Matrix, como tem como principal função eliminar os despertos. Enquanto seus colegas de profissão, digamos assim, buscam exclusivamente seguir sua programação, Smith demonstra desprezo pelos humanos, e eliminá-los é sua missão pessoal e até parece causar-lhe satisfação. Ironicamente, na visão do antagonista, o verdadeiro vírus é o ser humano. Em um diálogo com Morpheus em Matrix, o primeiro da saga, o agente explica sua visão da humanidade, dizendo que todo mamífero nesse planeta, instintivamente, desenvolve um equilíbrio natural com o ambiente ao seu redor, mas os humanos não. Ao invés disso, nós nos multiplicamos até que todos os recursos sejam extintos, e então encontramos outra área para infectar com nossa proliferação. Existe um outro organismo que faz o mesmo, o vírus. Com essas palavras, até parece que Smith possui um certo apreço pelo planeta, e nada mais quer do que salvá-lo, a seu próprio modo. E talvez esse seja realmente o caso. Ele se tornando um vírus, seria capaz de exterminar de uma vez por todas a praga, os humanos, que anteriormente destruíram seu próprio habitat, e aniquilando as máquinas que o criaram, permitiria que a Terra voltasse a seu estado e forma original. Evidentemente, é difícil o espectador se solidarizar com as supostas reais intenções de Smith, pois pouco temos em comum com o personagem, visto sua natureza, e principalmente pelo fato de estarmos em uma posição oposta dele. Mas racionalmente falando, poderíamos considerar que Smith, através do genocídio, por mais controverso que isso seja, tinha como missão salvar a Terra.
Em um determinado momento do segundo filme, Matrix Reloaded, a Oráculo explica para Neo que o agente é seu oposto negativo. Neo e Smith estão espelhados dentro da Matrix, então se um se torna mais forte, o outro também seguirá o mesmo caminho. O similar ocorre com o termo O Escolhido. Neo é o escolhido para proteger a humanidade, e Smith, sendo seu oposto, busca eliminá-la. Logo, a missão de Neo é salvar e libertar as pessoas do controle das máquinas, resultando, segundo Smith, na continuação da destruição dos recursos do planeta. Analisando essa relação entre criador e criatura, temos uma situação recorrente nos filmes: a revolta do filho contra o pai, pois, como podemos ver, os humanos criaram as máquinas e elas se rebelaram contra eles, e as máquinas criaram o agente Smith, que se revoltou também contra elas. Mas se por um lado, a confirmação da volta de Keanu Reeves trouxe à tona uma série de especulações, por outro, a confirmação de que o ator Hugo Weaving, que deu vida ao agente Smith, não estará de volta nessa sequência, gera ainda mais dúvidas. Quem será o vilão em Matrix 4? No primeiro filme, fomos introduzidos à ideia das pílulas. Neo, quando resgatado por Morpheus, pôde escolher entre duas. Uma azul, que o devolveria de volta à alienação, o permitindo viver na Matrix, como se nunca tivesse tido contato com a realidade, e a outra vermelha, que o acordaria e o desplugaria da Matrix, e assim ele enxergaria o mundo real. Decidir pela pílula vermelha pode não ser a decisão mais fácil porque, apesar de poder visitar o programa quando assim quisesse, o fato de saber sobre a realidade que o cerca o faz ser uma ameaça para a simulação, consequentemente passa a ser caçado pelos agentes do sistema. Outra desvantagem de se viver no mundo real é o próprio mundo real, que não tem um mínimo de luxo ou lazer. Os humanos só são capazes de habitar o subterrâneo do planeta, já que a superfície não suporta mais vida. Dessa forma, as pessoas devem vagar pela Terra em naves abaixo do solo, com água e comidas precárias. Portanto, por correr todos os riscos e viver em uma realidade que não é tão confortável e agradável quanto a da Matrix, é possível que aquele que tenha decidido pela pílula vermelha venha a se arrepender no futuro, como é o caso de Cypher, personagem do primeiro longa da franquia. Cypher entrega os seus companheiros de tripulação para as máquinas em troca de ser reinserido na simulação e viver novamente absorvido e alienado a todo o seu passado como humano liberto. Além do mais, precisamos considerar Dozer, o humano natural do filme original, que nasceu em Zion e portanto não tinha a entrada em sua nuca que o permitiria se conectar à Matrix. No cenário pós-Revolutions, sua espécie certamente se tornaria mais comum, visto que as máquinas deixaram a última cidade da humanidade em paz. Fundindo a biologia de Dozer com a atitude de Cypher, há a chance de que o inimigo dessa vez possa ser um próprio humano. Muitos podem ser os motivos para que isso se concretize, mas a missão de voltar para a vida em uma realidade virtual seria uma forte motivação. Imagine que, depois de anos vivendo sob uma tranquilidade, mas com condições precárias, ouvindo as histórias das pessoas que se conectavam a uma realidade virtual inerentemente falsa, porém melhor do que a própria realidade, em questão de lazer, luxo e conforto, as gerações futuras, ou pelo menos alguns, certamente ficariam irritados com o fato de que seus ancestrais podiam habitar um mundo livre das dificuldades e escassez da realidade verdadeira. Desse modo, o objetivo deste novo antagonista seria aumentar a tensão entre Zion e as máquinas, para forçar mais uma guerra que reestabeleceria a Matrix como um sistema opressor definitivo, sem chance de escapar dele de uma forma pacífica. A vontade que um personagem tem de começar uma vida na Matrix poderia explicar a volta de Neo nessa sequência, pois o personagem retornaria para combatê-lo, a fim de preservar a paz, contudo não em uma forma física, e sim virtual, dentro do sistema apenas, uma vez que seu corpo foi morto. Assim, Neo retornaria como um código criado pela própria simulação, um resquício de sua autoimagem residual, ideia que já foi explorada no jogo Matrix Online, e faria muito mais sentido do que Neo, pessoa física, ressurgir do mundo dos mortos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.